Olá, jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do jardim, onde a gente segue o nosso devocional Pão Diário. E para o dia de hoje, nós temos por título do devocional Florescendo para Jesus. O devocional de hoje está baseado no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 31 ao 35. Então a gente vai fazer a leitura e depois a gente faz a meditação, como é de praxe. Então diz assim o Evangelho, né? Assim que Jesus saiu, perdão, vou recomeçar. Diz assim o Evangelho, né? Assim que Judas saiu, Jesus disse: Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e, como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso agora eu vos dou um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos, né? Então, esse é o evangelho de hoje, o evangelho do Senhor, conforme escreveu o evangelista João, no capítulo 13, dos versículos de 31 ao 35. E como eu disse, ele tem por título hoje, Florescendo para Jesus. E ele coloca em epígrafe, ou seja, ele destaca nesse texto que foi lido o versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então a gente vai começar fazendo a meditação, lembrando, né, quem chegou a ler o devocional de hoje, conta aqui a história de uma pessoa que recebeu bulbos, né, de tulipas, que ela trouxe de uma viagem para a Holanda. Imagino que para a mãe, né? Tenha dado isso para a mãe. E a mãe, mesmo sem gostar muito de tulipas, né? Sabendo que era o verão e que elas não teriam condições de florescer, guardou ali os bulbos e na ocasião certa começou a plantar. E pouco a pouco ela foi cuidando ali das plantas, né? Que começaram a florescer. E ela lembrou da passagem do Evangelho, né? Exatamente dessa passagem, onde Jesus ele nos orienta, né? Para que a gente ame ao próximo, né? Então, amem uns aos outros, né? Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E, nesse sentido, o texto ele faz essa reflexão mostrando que a gente deve cuidar, né, dos outros, né? Não necessariamente cuidar de todos aqueles que a gente gosta. Então, com o exemplo aí da história, né? A mãe não era nem fã de tulipas, mas como ela recebeu de presente da filha, ela resolveu plantar, depois foi cultivando devagarzinho, e com o tempo ela já estava com a noção de apego ali, já estava apegada, né, àquela planta, né, cuidando dela bem direitinho, fofando a terra, botando adubo, regando, né, e apesar de, como ela mesma disse, ser a planta, né, que ela não gostava tanto assim, não, a flor que ela não gostava tanto assim. Então, às vezes a gente se depara com situações parecidas, né, onde a gente não gosta tanto, né, de determinadas pessoas, mas o Evangelho ele nos diz, né, nas palavras do Cristo, amem uns aos outros, né, e o verbo aí ele está não
redigido, né, não expressado de uma forma que nos dê escolha, não. É uma voz imperativa, né? Amai-vos, né, uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é uma ordem, né? O que nos mostra, né, que o amor pelo próximo, né, o amor ao próximo, ele não é uma ação sentimentalista, mas é uma ação de escolha. Então, é uma decisão pessoal. Então, Jesus ele orienta, mas ele espera, né, que a gente decida, que a gente siga essa orientação. Então, nesse sentido, o que a gente tem é o fato, né, de que fica aí a ordenança. Mas vamos analisar algumas situações. Imagina, você é uma pessoa que você detesta usar roupa muito formal, muito social, né? Aí você faz um concurso e você é aprovado para trabalhar em um fórum, digamos assim, um fórum, né, de um tribunal qualquer desse, onde se exige que você use determinadas vestimentas. Você vai usar, mesmo a contragosto, né, mas é o seu trabalho, você vai usar. Você é, é um professor, aí foi aprovado para dar aula em uma instituição militar. Aí mesmo sem gostar da farda, você vai usar o fardamento, né, militar que foi exigido ali que você use, que é o seu trabalho. Então, se a gente, sem gostar de determinadas roupas, né, por exemplo, a gente passa a usá-las em razão de uma questão de trabalho, a gente pode não gostar de determinadas pessoas, né? Pode não ter um apego assim, uma relação mais próxima com determinadas pessoas, mas nesse sentido, né, a ordenança é para que a gente a exame. Então, mesmo não importa aí se você gosta mais ou menos de determinada pessoa. Jesus, ele não faz acepção de pessoas e ele ordena, né? Ame. Então, amar é cuidar, é zelar, encarando a pessoa como sendo, né, as tulipas, né, que o texto do devocional mostra. Então, amar é você adubar a terra, você plantar aquele bulbo, né, adubar a terra, você fofar a terra, regar, colocar mais adubo quando for necessário. Então, você tem que estar ali cuidando. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, amar é você se preocupar, é você cuidar, é você investir no relacionamento. E não necessariamente isso tem que ser com aquelas pessoas com quem você já tem uma certa afinidade. Porque aí é muito fácil, né? É muito fácil. Então, e o evangelho de Cristo, ele implica em renúncia. Renunciar a si mesmo, né? Pegar a sua cruz e seguir Jesus, né? E essa cruz, às vezes, ela pode ser muitas coisas, né? Ela pode ser um problema, pode ser uma pessoa, certo? Uma pessoa com que você não consegue suportar, mas que, por conta do evangelho, você tem que não somente suportar, mas procurar amá-la. Então, o texto de hoje ele traz essa reflexão, né? E ele deixa aqui no final uma pergunta. Por que é tão sério rejeitar Jesus? De que maneira você respondeu? Não, perdão, eu tô lendo do dia 26 de agosto. Dia 26 de julho. Já antecipando aí. Como você pode demonstrar o amor de Cristo, né? Então, essa pergunta vai ficar como uma pergunta retórica para que você possa refletir, né? Como é que eu posso demonstrar o amor de Cristo? O Evangelho, ele dá uma resposta aqui, uma possível resposta, né? Dentre outras que você pode criar na sua mente,
Aqui, ó. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos, né? Então você demonstra que você é discípulo de Jesus amando ao próximo. Então que a gente consiga realizar essa atividade, né? Que a gente consiga amar ao próximo como Deus nos ordenou. Lembrando que não é fácil, realmente, muitas vezes não é fácil, mas tem que ser. Então, que Deus nos abençoe e que Ele, na medida do possível, né, Ele vá nos ajudando, nos capacitando para que a gente possa demonstrar pelo próximo o mesmo amor que Ele demonstrou por cada um de nós em seu sacrifício, né, salvífico. Então, é isso. Que Deus nos abençoe e vamos agora orar para a gente encerrar esse nosso devocional. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pelo nosso alimento, pelas nossas casas, pela cama, Senhor, onde deitamos para repousar. Agradecemos pelo nosso trabalho, agradecemos também, Senhor, por todas as provações, porque entendemos que as provações nos ajudam, Senhor, a desenvolvermos não somente a esperança, mas por meio da esperança, Senhor, a termos a perseverança e sermos também aperfeiçoados, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, abençoa cada um dos irmãos e irmãs de nossa paróquia, abençoa de uma forma especial nossos reverendos, Maurício, Keila, Cláudio e Souza. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos e irmãs presentes em nossa comunidade Jardim das Oliveiras, que, Senhor, como até pelo próprio nome, Senhor, da nossa paróquia, né? O nome está ligado, Senhor, à história do devocional que tu hoje nos apresentasse, Senhor. Então, como jardim, que a gente possa, Senhor, estar cada vez mais plantando novas plantas, Senhor, que a gente esteja contribuindo para o florescer, Senhor, de um jardim cada vez mais bonito, com cada vez, Senhor, mais plantas e plantas, flores diferentes, Senhor, mas que sejam plantas e flores, Senhor, firmadas na tua palavra, Senhor, firmadas no bom solo que podemos colocar como sendo a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Abençoa a nossa província e nos ajuda, Senhor. Vai nos capacitando cada vez mais para que a gente possa desenvolver o amor, Senhor, que tu desejas que a gente demonstre para com as pessoas que nos rodeiam, né? Porque como a tua palavra diz, é pelo amor que nós demonstramos, Senhor, que somos teus discípulos. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a desenvolver o dom do amor. E no mais, Senhor, continua nos sustentando e nos protegendo conforme a tua vontade. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. É isso, jardim querido, paz e bem, e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.